Me guarde na gaveta que já eu volto. É isso aí. Vamos até fazer o seguinte, eu vou fazer um pouco diferente dessa vez. No YouTube a gente consegue cortar o começo, né? Eu sempre falo, quem chega antes, vê essa bagunça boa nossa aqui, esse bate-papo bom. Quem vê gravado, vê da abertura oficial para frente. Eu vou fazer a abertura oficial com você na tela, aí te guardo, faço os recados, e aí rapidinho, e aí te trago de volta. Pode ser? Pode, deve. Então tá bom. Então olha só, Gerlânio, então marca aí o tempo, mas depois a gente vê direitinho os minutinhos, respirar fundo para fazer a abertura oficial aqui. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, 31ª palestra online da Fortix. E olha quem tem aqui comigo ao meu lado, Mark Tawil. Boa tarde, Mark. Muito boa tarde, querido Hugo. Boa tarde a todas e todos. Que honra estar aqui com a Fortix. Que alegria para a gente falar sobre esse tema que é tão importante. Exatamente, é uma honra para a gente te receber nesse palco nosso, palco que você era um dos nomes que a gente estava com vontade de trazer para essa nossa trilha de conhecimento. Que deu certo. É isso aí. Vou fazer o seguinte, como eu tenho alguns recados que eu vou deixar aqui para a turma, então vou fazer o seguinte, eu vou guardar você ali na nossa coxinha, no nosso backstage, alguns minutinhos só para eu dar uns recados, para você tomar uma água, daqui a pouco a gente volta com o teu conteúdo, beleza? Sim. Fechado, vou guardar o Mark aqui um pouquinho. Olha só, gente, é um grande prazer ter aqui vocês nessa tarde de hoje. Como eu disse, né, a 31ª palestra da Fortix, e a gente sabe o quanto conhecimento, o quanto conteúdo validado desses mestres, como o Mark Tawil, tem sido muito, muito importante. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou trocar aqui a minha tela e vou colocar um recado aqui para vocês. Aqui, agora foi. Muito bem. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá, tudo certinho, sim. Olha só, vou dar alguns minutinhos de recado bem breve aqui para vocês, falar um pouco sobre a Fortix, falando sobre o que nós temos feito nessa jornada, beleza? Então, olha só, 10 minutinhos? Não. A gente está aqui para ver o Mark Tawil, vou fazer esses recados em menos de 10 minutos. As 5 grandes mudanças que vão transformar a década do trabalho. O Mark Tawil está aí com a gente, uma palestra muito bacana. Olha só, importante, gente, palestra inédita do Mark. Você não vai ver essa palestra dele em outro lugar. Muito, muito importante. E esse movimento dessa palestra, até já vou falar, fez a Fortix chegar a 5.000 inscritos no canal do YouTube. Então, é uma tarde de comemoração, e comemoração em forma de conteúdo. Então, agradecer mais uma vez o Mark que está aqui com a gente, e para esse conteúdo tão bacana que ele vai entregar para todos nós. Todo esse movimento da Fortix começou no começo da pandemia, lá em março de 2020, e o grande objetivo é entregar conhecimento validado, uma maratona de conhecimento importante para todos nós. A gente sabe o quanto esses momentos têm exigido adaptação, criatividade, capacidade de inovação. E todos esses mestres que nós estamos trazendo aqui, eles têm esse objetivo de incitar, de promover, de incentivar esse processo em todos nós. Essas palestras são únicas? Não, elas acontecem em duplas. Então, na quarta-feira, um grande nome de mercado. Na quinta-feira, o nosso grande mestre, Marcelo Negrão, trazendo um comentário do tema da quarta, adaptado ou integrado, conectado com os assuntos da Fortix. Então, amanhã, para você que se inscreveu nessa palestra aqui do Mark, você está automaticamente inscrita para a transformação do atendimento a clientes, tudo o que você precisa saber. Então, assim, é um recorte sobre atendimento que o Marcelo Negrão vai trazer para a gente amanhã, também com uma demonstração de como a Fortix promove essa transformação do atendimento nos nossos mais de 1.800 clientes. Então, assim, já reserva amanhã, 15 horas, Marcelo Negrão vai estar aqui com a gente para uma grande palestra também. Não é só em palestra, não é só em artigos que a gente divulga tudo isso. O Poder da Conveniência Omnichannel no Atendimento é o livro que a gente... foi uma grata realização para todos nós escrever esse livro no ano passado. Né? Então, a diretoria da Fortix, eu, Arthur Igreja, né, a Sandra Turque, nós todos reunimos nossos conhecimentos sobre atendimento online, sobre atendimento omnichannel dentro desse livro, que é um livro de jornada. É um livro para você, executivo, executiva, empresário, empresária, que quer implantar o atendimento online dentro da sua empresa. Não é um livro falando de produto, é um livro falando de experiência, formas e conectando a prática para você. Tanto é
que lá dentro do livro você tem um QR Code, você tem um link para ir para o nosso portal, que é o conveniência.com, onde você baixa um guia de implementação do atendimento online para sua empresa. Então, assim, o poder da conveniência omnichannel no atendimento, você acha lá no portal conveniência.com, tem os links de compra direto na nossa editora, está na Amazon, está nos grandes portais, tem versão física, tem versão online, do jeito omnichannel de ser. Então, gente, é muito bacana saber que centenas e centenas de pessoas já estão lendo o livro e já estão dando feedback para a gente. Blog da Fortix, publicamos, acho que ontem, acho que 57º artigo num tiro só, né? Então, a semana a dia publicando 1, 2 artigos, são artigos sobre atendimento, inteligência artificial, sobre transformação digital, sobre comportamento, sobre diversos assuntos em torno do que é o atendimento omnichannel, que é a grande bandeira da Fortix. Então, vai lá, fortix.com.br/blog e acesse os nossos conteúdos, tem muita coisa boa lá. Agradecer a todo o time da Fortix, que não só trabalha arduamente para manter a satisfação de todos os nossos mais de 1.800 clientes, avançar nisso, mas que também trabalhou para alcançar o Great Place to Work no ano de 2021. Durante a pandemia, nosso time mostrou que somos, sim, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, agradecer demais a diretoria da Fortix, que se incentivou todo o processo, agradecer a todos os colaboradores, nossa rede de RH, Ana Reis, que trabalhou arduamente para tudo isso, e realmente foi muito gratificante para todos nós saber que, mesmo num período tão difícil, nós estamos unidos e aí proporcionando um ambiente bacana de trabalho para todos. Agradecer também ali, olha só, a Fortix está lá no Marketplace da Microsoft, então hoje a Fortix é uma solução oferecida mundialmente pela Microsoft, oficialmente pela Microsoft. Agradecer a todos os nossos partners que têm ajudado nesse processo, todas as pessoas da Microsoft, e aí conectando com os nossos amigos da Ingram Micro, tá ali o Ricardo Sena, o Gustavo Pinhoque, Microsoft e Ingram Micro, que tem ajudado tanto a gente não só implementar tecnologia de ponta nas nossas soluções, mas tem ajudado a gente conseguir espalhar a solução Fortix aos 4 cantos do mundo. Então, agradecer demais à Microsoft, aos nossos amigos que têm proporcionado isso para nós. Claro, também agradecer aos nossos amigos do Google Somos Nuvem, né? Parceiros de integração que também têm possibilitado a Fortix integrar tanta solução de ponta, conectar as nossas ferramentas, as nossas plataformas com o que existe de melhor da tecnologia no mundo. É assim que a gente, junto nessas parcerias, segue com produtos cada vez mais consistentes, cada vez mais aplicados no seu dia a dia. Então, agradecer também aos nossos amigos do Google Cloud, nossos amigos da Somos Nuvem, parceiro aí responsável por essa conexão para todos nós. Nesse webinar, teremos certificado? Sim. Ao final do webinar, nós vamos deixar o link para você emitir seu certificado de ter participado nessa palestra do Market Will. Então, fica aí, aguarda lá no final da palestra, enquanto estiver já no bate-papo, a gente vai fazer entregar tanto o link para emissão do certificado, quanto fazer também sorteio de livros aqui, e nós vamos agradecer também, aqui eu vou pedir até para o Mark trazer ali a questão da editora que está nos cedendo 2 livros, então a gente vai ter 5 livros, vai ter O Poder da Conveniência Omnichannel do Atendimento, 2 títulos sugeridos pelo Mark Tawil, da editora, que ele tem relacionamento, que eu vou trazer o nome dela daqui a pouco, assim que o Mark voltar, e também sortearemos um dispositivo ali, EcoDot Smart, com Alexa, tá bom? Então, fica aí, aguarde para a gente, que a gente vai ter esses sorteios lá mais ao final. Se você está no YouTube, já deixa seu like aí no YouTube, diz para a gente o quanto você está gostando já dessa palestra, quanto você está esperando aí o Mark Tawil, e é claro, né, o teu like no YouTube e em todas as redes ajuda esse conteúdo a ser distribuído para a maior parte de pessoas. Vai lá, compartilha esse conteúdo com seus amigos também, que em instantes a palestra do Mark vai começar. Olha só, agradecer a todos os milhares de inscritos na nossa série, as palestras, toda essa comunidade que tem se formado em torno da Fortix nessas palestras online, e deixar aqui rapidamente todos os links nos quais você encontra Fortix nas redes sociais e na internet. É nesse momento que eu vou aqui, parar de fazer minha transmissão aqui. Gerlano, se quiser me ajudar, já pode cortar a transmissão, certo? Deixar a tela branca aqui. E vamos trazendo aqui Mark Tawil. Mais uma vez, boa tarde.
Não, quando você falou 10 minutos, eu falei, puxa, que exagero. Eu tô achando que tá faltando espaço ainda, de tanta coisa que vocês estão fazendo, não é? Eu vou ter que fazer aquele curso de locutor de futebol para rapidão, assim, para Osmar poder dar Santos. conta. Me Ah, faz que um pouco. alegria. Como é o nome da editora que você indicou para a gente? A Malu me deu um grande A atendimento. editora se chama HarperCollins Brasil. É o segundo maior grupo editorial do mundo, do qual eu tenho o prazer de lançar o livro Seja Sua Própria Marca. Eu vou lançar meu livro no segundo semestre, também conhecido Uau! como daqui a 2 meses. Mas eu vou lançar mais para o fim do ano. Então, assim, ó, HarperCollins, eu peço desculpas a Malu, que eu não decorei o nome, mas o pessoal da HarperCollins está doando 2 títulos de livro para a gente vai pôr na tela mais para o final para mostrar os livros que vocês também vão concorrer no nossa palestra de hoje, ok? Já falei demais, deixa eu ficar Não, quieto. fica aí, pô. Agora, senhoras e senhores, com vocês, Mark Tawil. Mark, boa palestra. Estou aqui no cantinho curtindo também, tá bom? Obrigado, querido. Olha, estou imensamente feliz de estar aqui. Estou até desligando aqui agora sim o ar-condicionado para não ficar esse barulhinho de avião de fundo, aquele shhh. E quero agradecer a você, quero agradecer a toda a turma da Fortix, todos os diretores, todos os gestores, a vocês do marketing, da comunicação, que me permitiram estar aqui hoje, aliás, com algumas peças lindas, né? Eu fiz esse elogio a Hugo, quero estender aqui publicamente. Hugo foi um guerreiro na defesa dessa palestra, e fico imensamente feliz. Obrigado também ao Gerlânio, que nesse momento está nos bastidores cuidando, porque, cara, as pessoas não veem, né? Isso a Fortix não mostra, mas é muita gente trabalhando para que uma palestra dê certo. Eu estou nesse instante aqui em São Paulo, imagino que vocês devam estar falando de vários lugares do Brasil. Estou vendo aqui no YouTube, por exemplo, o Salvador Gama falando que é um excelente conteúdo, obrigado. O Paulo está falando que está em Santa Cruz, Rio Grande do Norte. O John Bastos está falando de Belo Jardim, em Pernambuco, que maravilha. A Sabrina está em Manaus, na Amazônia. Olha isso, é o Brasil inteiro, de norte a sul. E eu fico super feliz, então, de poder dividir com vocês essa palestra que é inédita. Agora começou a abrir a porteira, então, nesse momento, a Verônica fala de João Pessoa na Paraíba, o Augusto de Resende no Rio de Janeiro, a Lilian de Fortaleza no Ceará. Que legal, Norte e Nordeste super presente, de Minas Gerais, sucesso profissional, Belo Horizonte, de Erechim, Rio Grande do Sul, o Ederson, Salvador na Bahia, o Guilherme, São José dos Campos, o Jefferson, Sete Lagoas, a Jaqueline, e se eu continuar aqui, o Hugo entra e me derruba. Então, eu vou começar com o nosso bate-papo, porque eu acho que a conversa de hoje ela tem realmente um significado muito importante, que é um significado, na verdade, que é relevante para todos nós, significado do mundo do trabalho. Mas não o mundo do trabalho que a gente se acostumou a ver até hoje, ou que a gente continua vendo. O mundo do trabalho transformado, algo diferente que eu pretendo trazer aqui. Se você ainda não contou para os outros que essa palestra é inédita e vai começar, pega aqui em cima no YouTube ou nas outras redes e pega esse link e manda no WhatsApp, no Telegram para outras pessoas, para que elas possam ter acesso ao nosso bate-papo. Eu falo bate-papo porque depois, se o Hugo me permitir, a gente vai abrir aqui para perguntas, para que a gente tenha uma interação, que eu sei que a Fortix preza muito isso. Vamos lá? Gente, eu vou entrar aqui no aplicativo e neste aplicativo eu vou compartilhar a minha tela. Quando eu compartilho a minha tela, automaticamente eu tenho a possibilidade de compartilhar o meu material. É um material que eu preparei para vocês, evidentemente. Hugo, entra aqui para mim e me diz se você consegue ver a minha palestra na tela. Tem como? Opa, deixa eu ficar pequenininho. Epa, ao contrário. Peraí. Nesse momento eu estou vendo uma... Agora sim. Estava vendo uma outra tela, Gerlânio me ajudou. Gerlânio sempre ajuda. Agora eu vou ficar quietinho aqui de novo. Maravilha. Vamos lá, aqui eu não estou me vendo. O pessoal me vê também nas telas ou não? Só vê a palestra? Vê sim, a gente sempre vai deixar você, quando o pequeno ou grande, você sempre vai estar aí aparecendo para todo mundo. Tá. Não, eu pergunto porque vai que eu quero mexer no cabelo ou coçar o nariz, pode pegar mal, né? Vamos lá. Olha só, 5 grandes mudanças que vão transformar a década do trabalho. Eu começo esse bate-papo perguntando se você aí do outro lado acha normal a gente ter que ir no supermercado o tempo todo de máscara.
Se você acha normal, no trabalho, a gente está distanciado 1, 2, meio metro, e o tempo todo está desse jeito aí, limpando a mão com álcool gel e colocando máscara para tudo. Se é normal para você, você ir ao parque e ver mãe e filha, como está acontecendo aqui, ou casais de namorados, ou pessoas sozinhas mesmo, andando de máscara o tempo todo. Se é normal para você, tem que ir almoçar, ou ter que ir, sei lá, fazer uma compra, e manter um distanciamento, sentar em mesas distantes umas das outras. Se é normal para você buscar o teu filho, sobrinho ou neto na escola e ele vir assim te receber. Pois é, normal mesmo não é. Mas se convencionam chamar esse período que a gente vive de novo normal. Pois é, pessoal, o novo normal chegou. Você pode chamar de novo transitório, de melhor normal, de melhor agora, não importa a classificação que você dê. Mas você tem que entender que esse período que a gente está vivendo, esse aqui, ó, é um período transitório. É um período que está rolando agora e provavelmente vai se estender por mais um tempo. Do jeito que está, não sei, mas certamente mais 1, 2, talvez até 3 ou 4 anos entre idas e vindas, entre vacinações e atualizações. Então, não importa o nome que você dê, você tem que perceber que o mundo já mudou em confinamento. E mesmo quando se abrem as portas para a gente ir a uma academia, a um restaurante, ou até levar e buscar os filhos na escola, esse mundo já está transformado. Claro que isso automaticamente não poderia vir de outro lugar do que desse bicho aqui. Ou melhor, a pandemia, ela não é causada só pelo bicho. A questão econômica, ela não está sendo destruída pelo bicho. A questão social, ela não é impactada pelo bicho. Tudo isso é impactado na maneira como a gente combate o vírus, e não pelo vírus em si. Tanto que existem países que combatem de um jeito, outros de outro, e cada um paga o preço pelo seu combate à pandemia. Então, o vírus em si, ele tem um poder transformador limitado. O que é ilimitado é o jeito, a forma com que a gente combate essa pandemia, vocês concordam? E essa grande crise, ao meu ver, ela está dividida em 3 grandes pilares. Saúde física, e nem poderia ser diferente, infelizmente, quase 500 mil de brasileiros se foram por conta da Covid. De novo, infelizmente, meu pai é um deles, faleceu com 80 anos em decorrência de uma pneumonia provocada pela Covid, em março do ano passado. Essa é a crise de saúde física. Uma segunda crise, saúde financeira. Claro, porque quando a gente tem os comércios fechando, quando a gente tem restrições, quando os eventos não podem acontecer presencialmente, tem toda uma cadeia invisível que a gente não percebe, mas que é afetada. Ou seja, se aqui o prédio comercial não abre por um mês, como é que fica o restaurante que recebe as pessoas do prédio comercial? Como é que fica o transporte que traz a turma que trabalha no prédio comercial? Será que um prédio comercial que não tem escritórios sendo ocupados precisa de uma equipe enorme de limpeza ou de segurança? Então, tudo isso, essa cascata, ela acaba ocorrendo e prejudicando a economia do país inteiro. Então, se o teu vizinho, nesse momento, está passando por uma dificuldade, essa dificuldade pode se estender e impactar a tua casa em algum momento. Porque, de novo, a gente vive numa sociedade colaborativa. É a era colaborativa. Se a gente não colaborar uns com os outros, a gente nem sai dessa tempestade, porque a gente está em barcos diferentes, mas numa mesma tempestade, e também, talvez, a gente não saia nunca mais, porque a gente pode parar no meio dessas 2 primeiras aqui, ou sucumbir de forma letal, ou ver as nossas possibilidades financeiras se esvaírem pelo ralo. E tudo isso, claro, provoca uma crise de saúde mental, tudo isso afeta a nossa cabeça, tudo isso nos entristece, nos provoca gatilhos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de tristeza profunda. Então, cuidar da saúde mental é essencial para que você possa se reerguer e encarar de frente a tempestade financeira e, se possível, claro, cuidar da tua saúde e a dos outros. Quando a gente fala em novo normal, ou normal, melhor agora, como você quiser chamar, a gente tem que lembrar que alguns fatores estão moldando essa sociedade. Existem fatores aqui que já estão sendo levantados por grandes empresas de impacto na sociedade.
WPP, um grande grupo de publicidade em nível mundial, selecionou esses 5 fatores. Claro que existem outros fatores acontecendo, mas a mobilidade, quando a gente tem cidades que trabalham em casa ou quase isso, ela é afetada automaticamente. As pessoas circulam menos. E, de novo, tem um efeito cascata isso, a começar pelos motoristas de táxi, pelos motoristas de aplicativo, que deixam de angariar dinheiro, de levar dinheiro para casa. Isso só para dizer uma das pontas, fora todas as outras. A mobilidade joga um fator essencial quando a gente fala em Covid-19. Basta ver o trânsito das grandes cidades. Piorou? Piorou, mas não tem comparação como era em 2019. Existe uma alteração da vida social. Se a gente não está indo aos lugares, os lugares estão vindo até a gente, nas nossas telas, nos nossos fones. A gente está tendo experiências digitais cada vez maiores, eu vou falar disso. E essas experiências digitais demonstram, comprovam que a gente não necessariamente precisa voltar a ser o que era antes. Ah, mas eu vou substituir o show da Marília Mendonça por uma live? Muito provavelmente, em grande medida, sim. E por quê? Porque você percebeu que você não precisa ir até uma casa de show, pegar trânsito, chegar lá, pagar R$ 400, e com esse dinheiro você pode estar no conforto do teu lar, tendo uma experiência que não é igual, mas é parecida. Você pode assinar um streaming em vez de ir ao cinema, você vai pagar mais barato. E, acima de tudo, você vai poder ter um conforto melhor. Isso altera a vida social. Será que eu preciso sair todo o tempo como eu saía? Será que eu preciso comer fora toda vez? Você começa a perceber que o mundo ele pode ser muito mais simples e mais econômico do que ele era antes. De que você não vai direito, né? Há quase 2 anos em festa, ou caminhando para 2 anos, faz falta? Faz, mas você já se acostumou. Ou não? Provavelmente sim, em grande medida. Até quando você olha 20, 30, 50 pessoas no aniversário, você já estranha por foto. Falei, tá aglomerando. Tudo isso tem sequela. Existe um excesso de informação que a gente chama de infoxicação. Ou seja, a gente está intoxicado pela quantidade de informação que tem. A gente não consegue dar conta. Me lembro que em abril, maio do ano passado, a gente falava assim, não, agora eu vou ler todos os livros, estou em casa, vou ver todas as séries, vou colocar minha cultura em dia. Quantos livros você leu em um ano? É disso que a gente está falando. É criançada na cabeça, é o marido andando de toalha atrás de você durante a live, é gritaria, ninguém. É isso, é caos. Só que a diferença do caos dentro de casa é que é uma goteira. E a goteira você pode tampar. O que acontece fora da casa é uma tempestade. E a tempestade você não consegue conter. Por isso que é tão importante você apostar nos fatores emocionais, você buscar equilíbrio e ajuda profissional se precisar, como um bom analista, o que é meu caso. Então, os fatores emocionais são automaticamente impactados por tudo que está acontecendo. E claro, como a gente tem visto, e essas lives da Fortix aqui não nos deixam mentir, porque certamente muitos dos profissionais que a Fortix tem trazido falam isso, existe um impacto direto na nossa rotina diária. Então, se você tem uma empresa, você já percebeu que mudou. Se você tem um grupo de amigos, você já sacou que mudou. A maneira como você se encontrava com a tua família, como você ia comer fora, a maneira como você ia se divertir, enfim, como você viaja, tudo foi impactado. E essa rotina, ela vem para ficar. Talvez ela não vai ficar igual, mas ela vai ser cada vez mais híbrida. A gente vai mesclar o digital e o presencial. Por tudo isso, pessoal, esse medo, essa incerteza, cria uma revolução nos hábitos de consumo. Sim, existe uma oportunidade aqui para os profissionais, marcas e negócios. Eu quero falar uma frase. Eu não estou dizendo que tem lado bom na pandemia. Eu não chamaria de lado bom algo que já matou só no Brasil 500 mil de pessoas, que destruiu o comércio, que destruiu vidas inteiras, que destruiu famílias. Eu não chamaria pandemia de lado bom, mas eu te diria que tem oportunidade. Oportunidade de trabalho, oportunidade de relacionamento, oportunidade para ressignificar quem importa na nossa vida e por que importa, para a gente tratar os outros de uma maneira diferente e, acima de tudo, para a gente se tratar de uma maneira diferente.
E eu pergunto para você que está aí do outro lado. Eu não estou vendo vocês, infelizmente, não tenho como ver o feedback. Se vocês estão gostando, então comenta, até porque o Hugo está de olho em vocês. E eu pergunto para vocês, responde aqui para mim, essa crise, ela é melhor ou ela é pior? Essa pandemia, e olha, se você é brasileiro e brasileiro como eu, que já passou bastante dos 40 anos, eu vou fazer 48, você já passou por algumas crises. Essa crise, Covid-19, ela é melhor ou ela é pior que as demais? Eu respondo por mim, ela é diferente. E por que ela é diferente? Porque pela primeira vez a gente tem uma página em branco para preencher. São problemas que não existiam até 2 anos atrás. São questões que a gente não discutia até 2 anos atrás. 10 anos nem se fala, mas 2 anos atrás. A gente tem, de um lado, o banqueiro e o bancário morrendo. A gente tem o dono da loja mais cara, da boutique mais cara do shopping, com os mesmos problemas e as mesmas dores de cabeça de alguém que mora num subúrbio. Claro que guardadas as proporções. Mas as dores de cabeça, talvez perder o dinheiro que investiu, talvez perder alguém da família, ou ele mesmo, ou ela mesma, perder a vida, são as mesmas. O vírus é muito democrático. Claro que num Brasil muito aprofundado, com sequelas muito sérias do racismo estrutural, com sequelas muito sérias da desigualdade social, não dá para falar em igualdade pura, mas o vírus é democrático. O vírus mata todo mundo. Ele não faz distinção. E quando a gente fala em página em branco, é justamente isso. A gente teve que criar, todos nós, sem exceção, movimentos para responder a novas demandas que não existiam. Não dá para a gente olhar para trás e falar, não, agora eu vou me organizar porque 10 anos atrás teve uma crise dessa, a última crise dessa teve mais de 100 anos. Como você faz isso num mundo globalizado em que o vírus demora o tempo de voo para chegar num outro continente? É muito rápido. Essa questão que a gente vive, esse momento causado pela, não vou falar pela pandemia, mas pelo combate à pandemia, ele cria um novo consumidor. Ele cria um novo consumidor, que somos todos nós aqui, tá? A gente está mais exigente com aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, vocês estão aqui me assistindo, não sei quantas pessoas estão, mas certamente tem mais de 100 pessoas. 100 pessoas é um auditório lotado. Eu não sei se eu lotaria um auditório numa tarde de quarta-feira, mas é um novo tempo. Só que para vocês estarem aqui, vocês têm que dizer não para um monte de coisa. Vocês estão mais exigentes. Por que eu vou perder meu tempo? Ou como é que eu quero investir meu tempo com a Fortix? Esse é o ponto. A gente está mais criterioso na hora de fazer essa seleção. Será que eu preciso mesmo assistir isso? Vai me agregar? Para que isso me serve? Eu estou mais cuidadoso com a minha saúde? Eu preciso mandar meu pai, minha mãe para o supermercado ou é perigoso? Então eu vou comprar aqui no digital, o digital que abre portas, a gente vai falar disso, o digital que abriu todas as portas, até para quem estava com a porta trancada, ou nem porta tinha, criou uma porta. A gente se questiona. E por fim, a gente fica mais econômico, mais voltado para a família, e menos tolerante com gente que quer se aproximar por aproximar, que quer ser sanguessuga. No pós-pandemia, pessoal, ou seja, daqui para frente, aquela pessoa que quer só ostentar, que quer, enfim, se destacar por aquilo que tem, não por aquilo que é, ou por quem é, essa pessoa vai ficar para trás. Porque esse acúmulo, essa ostentação, vai ser visto como algo fútil daqui para frente. É assim para todo mundo? Não. Mas para muita gente vai ser. Porque o mais precioso, que é a nossa vida, está em jogo. Eu não quero saber se a pessoa tem um carro, se ela vai para Dubai ou o prato do dia. Eu quero saber se ela vacinou ou não é assim com vocês. Esse contexto, ele ocorre às portas de uma nova sociedade. E quando eu falo nova sociedade, eu estou literalmente falando de uma transformação da sociedade. A gente está chegando daqui para frente à sociedade 5.0. Você vai dizer, bom, mas 5.0, tanto se fala de 4.0 por aí? Pois é, estou te trazendo um conceito novo. Para nós, novo, porque na verdade essa é uma sociedade que foi pensada
5 anos atrás, pelos japoneses. Já foi apresentada, inclusive, em Davos, na Suíça, mas pouco se falava dela. Quando a gente fala em 4.0, a gente está falando de uma sociedade que usa muito o poder das máquinas, que as máquinas pensam sozinhas, que as máquinas se retroalimentam. No caso da 5, que vai começar a pegar no final dessa década aqui, a gente está falando do uso dessas mesmas máquinas. A gente está falando dessa qualidade total da internet das coisas, da inteligência artificial, só que cada vez mais utilizadas para favorecer o humano e não outras máquinas. A gente está falando de sustentabilidade, não só de meio ambiente, mas sustentabilidade dos negócios, das pessoas, do planeta que a gente vai viver, porque talvez ele não exista daqui a 50 ou 100 anos. Quando a gente fala de 5.0, e eu vou já entrar nas 5 grandes transformações do mundo do trabalho, a gente está falando de tudo aquilo que eu citei aqui, ou seja, trabalhar mais perto de casa, ser mais exigente, procurar mais equilíbrio, isso traz qualidade de vida. A gente se desloca menos, a gente perde menos tempo no trânsito, a gente usa mais o nosso tempo ou para treinar, ou para dormir, ou até para ficar com a nossa família. Porque isso também é investimento. Isso também é qualidade de vida. E por fim, a gente tende, e eu espero muito, a viver uma sociedade mais inclusiva, ou seja, uma sociedade que tenha menos preconceitos. Menos preconceitos com os outros que não têm a nossa idade, que são mais velhos. E olha, daqui a 2 anos eu faço 50, 2,5. Então eu também estou aqui, caminhando para os prateados. Eu não vou ser um prateado, porque provavelmente eu vou chegar lá e não vou ter cabelo. Mas, se eu fosse, eu seria um prateado. E eu vou falar um pouco dessa questão intergeracional, spoiler, que é uma das grandes transformações. Eu estou falando de um mundo em que eu espero viver que seja menos preconceituoso com a questão de raça, de gênero, porque, de novo, quando a gente tem uma sociedade conectada, como a gente está vivendo aqui, esses preconceitos ou preconceitos de eu olhar para uma pessoa com cadeira de rodas e dizer, não, ela não vai conseguir. Ou seja, eu estou sendo capacitista, eu estou dizendo que ela pode, que ela não pode, quando na verdade ela não disse que ela pode, que ela não pode. E quando essa pessoa está atrás de uma tela, produzindo, eu não estou interessado se ela está de cadeira de rodas, de pé ou deitada. Eu estou interessado naquilo que ela está me entregando. Então, provavelmente, assim, eu espero que esse mundo mais conectado quebre um pouco dessas barreiras. Quebre um pouco desse racismo estrutural muito presente aqui no Brasil, da gordofobia, todos os preconceitos que impedem as pessoas de ser quem são e de trabalharem como gostariam. Então a sociedade 5.0, pessoal, é uma sociedade que vai ter drone, mas o drone vai entregar mercadoria. Ele vai ajudar a poluir menos a lavoura, porque ele vai jogar o veneno lá onde tem que ser jogado, e não na plantação inteira. As nossas casas vão ser cada vez mais conectadas. Você não vai ter um eletricista, você vai ter um especialista em computação, em TI, porque a tua casa vai ser conectada. A gente vai ter médicos ou médicos robotizados, robôs médicos, com um braço tão preciso que você talvez não tenha mais erro médico, porque é um computador que está fazendo aquilo ali. Ou seja, você não tem um fator humano emocional do cara acordar com o pé esquerdo, ou dele esquecer um bisturi em você. Pode acontecer erro? Pode acontecer erro. Mas convenhamos, a máquina ela é muito superior em muita coisa já do que o ser humano hoje. Especialmente na questão do trabalho pesado. E o mundo de nuvem, né, gente? Que cá entre nós é maravilhoso. Se eu perco meu celular, ou se eu perco um arquivo de computador e ele está no meu e-mail, ele está na nuvem, acabou. Não tenho com o que me preocupar. E isso tem sido e tem acontecido, claro que o Hugo vai poder falar melhor que eu, em muitos níveis. Né? A Fortix é um exemplo disso, ou seja, é uma empresa que permite com que você trabalhe de qualquer lugar com a melhor qualidade que você teria no escritório. É disso que a gente está falando. E essa é uma segunda tendência que eu já vou trazer para vocês. Portanto, gente, quando a gente fala, neste momento, de uma década que começa agora, 2021, e que termina em 2030, é bom que se diga, a década de 20 não começou em 2020. O 20 é o ano zero.
Estamos em 21, agora começa e termina no zero. Esta terceira década do terceiro milênio pode ser chamada da década do trabalho, porque as transformações que estão acontecendo nela vão meio que zerar quase tudo aquilo que a gente viveu. Eu tenho 47 anos, eu me acostumei a estudar de um jeito, trabalhar de um jeito, e depois fazer talvez uma pós naquilo que eu trabalhava, e ouvir de todos os meus amigos jornalistas, eu trabalho na área, ou eu trabalho na não área, ou puxa, adoraria trabalhar na área. O que é a área hoje? Qual é a área? Ou por que eu não posso trabalhar na área e fazer uma outra coisa? É disso que a gente vai falar a partir de agora, quando a gente entra neste tema aqui. Que são as 5 grandes mudanças que vão transformar esta década do trabalho. Aí você vai me dizer, bom, eu tenho uma irmã que não trabalha. Gente, o trabalho é diferente do emprego. A gente pode ter múltiplas carreiras. A gente pode fazer uma jornada em casa. Aliás, os homens descobriram nessa pandemia a jornada múltipla da mulher. Eu, por exemplo, fiquei muito impressionado porque eu não tinha ideia da dimensão do quanto os meus filhos demandam a minha mulher. E eu vi muitas mulheres, infelizmente, pararem de trabalhar para cuidar dos filhos nesta pandemia. Então, é uma grande mudança de paradigma. E o trabalhar em casa é trabalho também. Até porque dá para fazer muita coisa hoje em casa que você monetiza com isso. Então, abaixo esse conceito de que trabalha só no escritório ou só na fábrica. Tudo é trabalho e todos nós somos produtivos em algum momento do dia. A primeira grande mudança que eu vejo é a digitalização. A digitalização que permite com que a Fortix reúna pessoas do Brasil inteiro, talvez até do mundo, como a gente viu aqui agora há pouco no YouTube e nas outras redes, para participar de uma palestra ao vivo com um palestrante que não está na Fortix. Ou seja, a digitalização permite coisas que talvez 5, 10 anos atrás a gente jamais sonharia. Sabe, os Jetsons? É mais ou menos isso. A gente está vivendo uma era que não vai chegar aos Jetsons, mas tem muita coisa que a gente está vendo acontecer que a gente não imaginava. Como é que eu ia fazer um trabalho com uma empresa da Indonésia? Né? Então, quando a gente fala de digitalização, é a grande oportunidade que a gente está tendo aqui, vocês aí, eu aqui, a Fortix lá, da gente unir os nossos talentos e fazer algo escalável. Algo que contemple o maior número de pessoas, gastando menos, se estressando menos e impactando mais. Digitalização é isso. São as oportunidades que vão aparecendo na nossa frente e que talvez a gente não perceba, mas elas estão aqui. Então, quando você acessa o teu Spotify e tem uma lista ali de músicas tuas, fala, que legal, mas é inteligência artificial. Quando você entra num elevador inteligente, entre aspas, que alguns também não são, e ele te leva para todos os lugares, você tem uma inteligência já aplicada. É digitalização. Quando a gente tem a oportunidade de viajar agora cada vez mais, visitar museus pela internet, participar de casamento, eu estou num ônibus em São Paulo e ligo o celular e a minha prima está em Tel Aviv, em Israel, no meio de uma guerra, e eu tenho a oportunidade de falar com ela lá, em vídeo, isso é digitalização. Eu estou aqui no Brasil, num fundo de quintal, numa empresa em Belo Horizonte, e estou me associando a uma empresa francesa de startups, só a digitalização te permite isso. Isso vale para tudo, desde as reuniões, e aí eu vou te fazer a pergunta, quantas reuniões em videoconferência você fazia até 2019? Por semana, não por dia. E agora, acabando a pandemia, você vai substituir tudo que você passa no digital para o presencial de novo? Acho pouco difícil. Então a digitalização, pessoal, ela está presente na educação, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está se educando. As universidades, algumas não tinham pé ainda na transformação digital. Eu estou vendo aluno estudando, aluno mesmo, ensino médio, estudando em escola de outro estado. Como era possível um aluno gaúcho estudar numa escola de São Paulo?
um aluno piauiense fazer aula em Belo Horizonte. Quando eu fiz o meu MBA pela GV, as pessoas vinham de todos os lugares do Brasil, pegavam um avião para passar o sábado aqui em São Paulo. Você acha que essas pessoas vão fazer isso? A cada 2 semanas pagar avião e estadia, agora que elas estão fazendo tudo no digital? Ah, mas não é 100%. Tudo bem, se for uns 80%, já ajuda, não ajuda? Então eu vejo que a digitalização ela está em tudo. Nos DocuSigns da vida, na compra e na venda de produtos, serviços e de conteúdo, na forma como a gente se comunica, como a gente faz esporte, gente. Eu faço yoga online. E minha mulher também, e a minha mulher ainda faz um negócio de esporte lá, que ela põe no YouTube. Tem gente que tem aplicativo. No entretenimento, eu falei agora há pouco da Marília Mendonça, mas tem 170 exemplos de entretenimento digital hoje em dia. Você tem desde para criança, os games cada vez mais fortes, os YouTubers, aí você tem... Tudo isso é digitalização. Se você tem filhos como eu, pequenos, você vai saber, Lucas Neto, Luluca e companhia. Quantos shows vocês já foram deles? E quantas vezes por dia eles entram na sua casa gritando? É disso que a gente está falando. E a bancarização, claro, a gente tem oportunidades das fintechs, de todas as instituições que se digitalizaram cada vez mais, e isso faz com que a gente possa monetizar aquilo que a gente oferece. Pelo WhatsApp, pelas maquinetas, pelo chatbot, a mudança já está acontecendo. E se você não percebe isso, você vai ter problema. Hugo, se você estiver aí, me diz que horas são, por gentileza. São, em Brasília, 15 horas e 40 minutos. Obrigado. Pode mandar bala aí. Então, tô sentindo o pessoal aqui, todo mundo assim, ó. Sabe, olhando para o pessoal tá gostando, não? Eu não consigo ver, né? Cara, os comentários todos aqui, tá todo mundo com a tecla REC ligada, assim, do lado da cabeça. Então manda bala aí. O segundo ponto é Anywhere Office. Você vai dizer, bom, Anywhere Office, que nome é esse? Eu vou te dizer. Até 2017 e até 2018, 19, vai. Você falava muito de coworking, lembra? Lembra do coworking? Aquele? Pois é. O coworking explode no Brasil. Espaço flexível de trabalho. Aí veio a pandemia, né? Começo de 2020, começou a se falar do quê? Home office. Home office, home office. Agora, e eu até pedi para o Hugo para eu fechar essa palestra hoje. Eu fechei ontem, mas hoje, porque no último dia sempre sai alguma coisa. E ontem saiu essa pesquisa aqui. Ontem, terça-feira. Ou seja, para 1/4 das pessoas que trabalha em casa, já cansou, né? Já estressou. Quase 30% dos recrutadores já falam em saúde mental. Lembra aquilo que eu disse para vocês? Pois é. Então, o trabalhar em casa tem muita desvantagem também. Não é tudo maravilhoso. Ah, vejo minha família, eu não preciso pegar trânsito. Beleza. Mas não é um escritório. É uma casa adaptada ao escritório. Ou seja, você mora no trabalho. E isso te traz problemas. É cansativo, você não consegue produzir, é filho na cabeça, como eu falei, marido de toalha, a mulher chamando, hell office, né? Em vez de home office. Por isso que uma tendência muito forte que eu vejo para depois da pandemia, ou para esses próximos anos, é isso aqui, ó. Você está em qualquer lugar com o teu computador e entregando por demanda. Gente, é claro que o que a gente está fazendo aqui é uma situação de absoluto privilégio. Né? Você tem um computador, você tem um espaço para trabalhar, você tem liberdade para poder trabalhar pela internet, é uma coisa, sei lá, 5% do Brasil. A gente tem um Brasil muito desigual, as pessoas não têm água na torneira. Então, o que eu estou trazendo aqui é para um extrato da população que trabalha já dessa forma. Eu não posso acreditar isso a um chapeiro que trabalha numa loja de shopping que está fechada. Não tem como ele trabalhar home office. Não tem o que fazer no home office. Então, isso aqui fala a uma parcela da população cada vez maior, de empreendedores, de líderes liderados que usam da internet, do dia a dia das empresas, tá? É bom que se diga, porque senão alguém vai falar, pô, mas falar é fácil, eu moro numa situação... Claro, eu estou tentando trazer um extrato aqui que é grande e vai ser cada vez maior no mundo, mas é evidente que tem muitos problemas. O Brasil é um país muito grande, muito desigual,
é um país onde tem 13 milhões de pessoas morando em comunidades. A pandemia trouxe questões financeiras, de violência doméstica, contra mulheres, contra crianças. Isso é bom dizer. É ruim de viver, mas é importante dizer. Então vejam que as pesquisas já mostram que trabalhar de casa não é tão legal assim. E será que na volta a gente vai voltar para os coworkings ou eles vão demorar a pegar? Será que na volta você aí do outro lado vai num casamento feliz da vida ou vai se preocupar? Será que você vai voltar com tudo para ir num rodeio em Barretos, no meio de 400 mil pessoas já vacinado? Ou você vai se preocupar? É disso que a gente está falando. Então, existe uma retomada lenta das coisas. E a gente tem que respeitar, porque ela vai retomar lento. Eu trabalho aqui na região da Paulista e fechou tudo. Depois reabriu tudo. Sabe o que aconteceu? Não tem ninguém. Então os lugares estão fechando definitivamente, porque mesmo com autorização de abertura, o medo faz com que as pessoas não vão. E isso é um problemão. Já falei para vocês, então, que a primeira questão que eu vejo de transformação é a digitalização ainda maior, que vai estar em tudo, na maneira como a gente compra, na maneira como a gente vende, na maneira como a gente se vende, na maneira como a gente interage, comunica, namora. Tem de tudo a digitalização. Estuda, trabalha. O segundo ponto está aqui, o espaço de trabalho. De onde eu trabalho? Se eu tivesse aqui falando de Paris, eu adoraria estar em Paris, não vou mentir. Paris, Tóquio, São Paulo, Dubai ou Carapicuíba, para vocês não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Porque, de novo, o que importa é minha entrega. Não tem mais essa de, putz, eu preciso estar aqui e ali. Não precisa. O que você precisa é entregar. De novo, numa situação que isso é permitido. Se eu sou um atendente de loja, de turismo, e preciso estar lá, aí não tem como, tem que estar lá. Tá? Mas, em geral, tem funcionado assim. Terceira grande mudança de 5, diversidade intergeracional. Gente, pela primeira vez, talvez na história, a gente tem seis gerações trabalhando juntas. 6. Você tem a Silent Generation, ou seja, a geração silenciosa, que hoje tem uns 80 anos. Ah, mas como assim? Ué, tem um monte de gestor aí de 80 anos para cima. Empreendedor, gestor, executivo, liderado. Silent Generation, geração silenciosa. Você tem o Baby Boomer, que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, agora ele tem 70, alguns 60 e poucos anos. Você tem o X, que vem depois do Baby Boomer, que sou eu, geração X, nascida ali nos anos 70, final dos 60, vou fazer 47. Geração Y, minha mulher Elisa, 40 anos de idade. Olha o que eu já falei, Silent X, Y. Geração Millennial. Geração Millennial. Peraí que agora até eu me perdi, calma. Ó, Silent Generation. Baby Boomer. Geração X. Tá? São 3. Geração Y. Que é da minha mulher, 40 anos de idade. Silent, Baby Boomer, X, que sou eu, Y, minha mulher. Não perca a conta. 5ª geração, geração Millennial, que a gente escutou falar muito, né? O Millennial. O Millennial, ele é do final do milênio, ou seja, ele tem 30 e poucos anos. E aí a gente tem a geração Z, que é de 20 anos de idade para cá. Então, Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z, de 20 anos, ou seja, já está trabalhando. Já tem sua startup, já está no shopping, já está por aí. 6 gerações trabalhando juntas pela primeira vez. Olha o impacto que isso causa. E, de novo, eu fui atrás de uma notícia quente para vocês. E a notícia que se diz é, por mais que haja diferença de idade entre essas pessoas, a digitalização, as mudanças de rumo que o mundo vem tomando, tem colocado todo mundo quase que na mesma página. Desde que você queira. Então
Então é importante você entender que cada vez mais você vai ter gente que nem eu, que já passou dos 40, e muitos, que continuam se tatuando, que era uma coisa inimaginável 20 anos atrás ou 30. Você vai ter jovens com a alma velha, que não saem de casa. Você vai ter gente mais velha que está fazendo coisas incríveis no digital. Ficou meio que uma mistura. Só que para ela acontecer de fato e de direito, a gente precisa ter um outro olhar para o intergeracional. A gente tem que receber as pessoas de cabeça prateada e branca, e quem tem essa cabeça também receber o jovem sem olhar para ele e dizer o seguinte: o que ele tem de idade eu tenho de experiência. Sabe por quê? Porque o que te trouxe até aqui como experiência não vai te levar para o próximo nível. Não vai te levar. E a Covid está aí para mostrar. Quando eu olho para alguns restaurantes que eu frequentava, porque fecharam, e eu coçava a cabeça e falava: como é que ele consegue ter tanto cliente? Que coisa louca, né? Cliente assim, fila na porta. Estão fechando. Fechando. E por que eles estão fechando? Porque não tem cliente. Então, de novo, o que trouxe esses caras até aqui, comida boa, marketing bacana, variedade, atendimento incrível, não tem cliente, não vende. O que trouxe eles até aqui não garante eles para o próximo nível. Agora, se essa pessoa tem uma cabeça, se ela tem uma visão empreendedora, se ela tem networking, outras ideias, ela vai pegar tudo que ela aprendeu, talvez para criar alguma outra coisa. Mas o que trouxe ela até aqui, a Covid tirou. É ou não é uma verdade? O quarto ponto é um ponto que eu tenho falado muito nas minhas palestras. E que certamente, se você não ouviu, você está conhecendo algo novo. Durante muitos anos, foi dito pra gente que só tinha 2 tipos de competência: soft skill, ou competência socioemocional, competência comportamental, e hard skill, competência técnica, aquela que você pode gerenciar. Então, por exemplo, o que é um hard skill? Ou uma hard skill? Idiomas. Eu posso medir o quanto você sabe de idiomas, mas eu não posso medir uma soft skill como criatividade. Como é que eu meço a criatividade de alguém? Como é que eu meço a flexibilidade, a liderança de alguém? Não dá. O hard eu consigo gerenciar o quanto você entende de blockchain, o quanto você sabe de Excel. Mas de soft skill, eu não tenho como dizer que você é ótima na gestão do tempo, porque é muito relativo. Sacando isso, um escritor chamado Seth Godin, que é um escritor americano do marketing, ele cunhou um termo chamado real skill, ou competências híbridas. Porque não adianta você ser uma pessoa muito boa naquilo que faz, mas intragável do ponto de vista pessoal. E também não adianta você ser uma pessoa incrível, gente boa, alegre, que todo mundo gosta, mas que na hora do trabalho dá aquela dormida, ou não entrega. A capacidade híbrida é uma capacidade que a gente tem de criar novas habilidades para esse mundo que está aí. Esse mundo diverso, inclusivo, esse mundo digital, esse mundo de anywhere office. Porra, o mundo é outro. Se você não trouxer novas capacidades, você vai se dar mal. E quando eu digo novas capacidades, eu quero elencar algumas que eu criei aqui, que obviamente já existem, mas que eu vejo como capacidades para esse mundo. A primeira delas é o autoconhecimento. A gente não vai chegar longe ou adiante se a gente não se conhecer. A gente não vai ultrapassar grandes linhas de chegada se a gente não souber qual é o nosso limite. Então, tudo começa pelo autoconhecimento, pela auto-performance, que, aliás, é o nome do meu podcast pela Jovem Pan, está convidado e está convidado a ouvir no Spotify, auto-performance. Porque falar de alta performance é ótimo, mas quantas vezes por ano você consegue estar em alta performance? Não dá. Auto, não. É você melhor que você mesmo. É você pior hoje do que amanhã. É você melhor amanhã do que ontem. O segundo ponto que eu vejo, depois dessa investigação de si mesmo, que é o autoconhecimento, é o cuidar de si. Cuidar de si. Cuidar de si na saúde, cuidar de si no sentimento, cuidar de si na mentalidade, o mindset. O que eu estou consumindo para eu poder cuidar dos outros? É como se fosse a máscara
de oxigênio caindo. Primeiro eu coloco em mim, depois eu coloco no outro. Preciso cuidar de mim. Autocuidado é autocuidado de saúde mental. Isso vai fazer toda a diferença nos anos que vão chegar. Um pensamento crítico, sistêmico, é um pensamento que olha pelo todo. É um pensamento que você consegue ter uma massa crítica para não comprar a história dos outros o tempo todo. Porque a gente vive nesse mundo, né? Cada um fala o que quer, a gente compra tudo. Tá errado. Eu tenho que ter uma massa crítica para dizer, olha, esse não me convence, esse aqui tem a ver, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui nada a ver. Gestão do caos, como o nome já diz e como já demonstra aqui, essa pandemia. Como é que a gente faz a gestão disso tudo que está acontecendo? Como é que eu consigo equilibrar tantos pratos e deixar pratos cair de maneira proposital? Honestidade intelectual, para eu identificar o que é verdade e não a versão do outro nem a minha. A verdade acima de tudo. Mesmo que não seja uma verdade que me agrade. Então é mais honesto dizer, olha, o teu argumento é melhor que o meu. Inteligência emocional, administração das emoções, minhas e do outro. A gente pode impedir a emoção do outro? Impossível. Mas você pode regular a frequência daquilo que está acontecendo. Você pode acalmar o outro e se acalmar primeiro. Aprendizagem permanente é o que a gente está fazendo aqui. É você o tempo todo se preocupar em evoluir intelectualmente. Evoluir no esporte, evoluir na vida, nunca deixar de aprender. Dão em inglês o nome para isso de lifelong learning, ou o aprendizado de uma vida inteira. E é. Você pode aprender aos 78 anos a fazer tênis. Você pode começar a fazer fotografia com 88 anos. Por que não? Por que não? O mundo é outro. Ninguém vai te rotular porque você começou a fazer uma coisa tarde. Isso é besteira. Isso foi colocado na nossa cabeça. Mas nós vivemos numa geração barra. Eu sou o Mark barra comunicador, barra estrategista de comunicação, barra palestrante, barra pai de família, barra marido. É isso, a gente tem vários papéis ao longo do dia. E por fim, a antifragilidade, que é, na verdade, um termo trazido por um escritor libanês chamado Nassim Taleb. E ele fala que a antifragilidade é diferente do que a resiliência. Resiliência é você envergar e não quebrar. Você volta para o mesmo lugar. A antifragilidade é quando, sob pressão, você sai melhor. Quando você coloca, por exemplo, o leite condensado na panela de pressão e vira doce de leite. Você sai mais gostoso. Porque habilidade, pessoal, é atitude. Habilidade não é uma palavra que está ali pregada na parede. Habilidade é fazer. Isso é ser competente. E não dizer que você possui uma habilidade que você não treina. Tem muito jogador de futebol que não sabe bater pênalti. Tem muito motorista aí que se envolve em acidente. O fato de você ter uma carteira, ou um título, ou uma chuteira, não te garante você ser bom naquilo que faz. Você ser bom naquilo que faz, você precisa ter atitude para ir atrás, para começar, disciplina para manter. E por fim, o quinto ponto, então lembrando, eu falei de digitalização, falei de Anywhere Office, eu falei de intergeração e eu falei de Real Skill. Onde eu trabalho, o que eu faço, da maneira que eu faço, quais são os públicos com os quais eu tenho que lidar e qual é o canal que eu uso. Qual é o contexto que isso tudo acontece. E claro, como comunicador, eu não poderia deixar de dizer a vocês que uma grande revolução acontece na comunicação. Porque hoje a gente super comunica. Aí você vai me dizer, não, mas super comunica é comunicar igual o super-homem? Ou a Mulher Maravilha? Quer dizer, eu preciso ser um ótimo comunicador? Não, seria bom. Né? Porque a gente sabe que uma comunicação ruim, truncada, ela também traz um monte de problema, especialmente no mundo do trabalho. Mas super comunicar não é isso. Super comunicar é uma maneira que você tem de estar presente na tua comunicação, de se fazer ouvir com aquilo que importa, reforçando uma mensagem valorosa, ajudando os outros a reter informação importante, garantir que todo mundo entenda a tua mensagem.
Não é fala que eu te escuto. Ou comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Tá errado. Isso é mal entendido. Para você evitar o mal entendido, você tem que ser claro, assertivo. E isso é um aprendizado ao longo dessa próxima década. Para você estar na mesma página do que os outros. Aqui vão 6 explicações para você super comunicar com qualidade. A primeira questão é manter a simplicidade. Falar difícil, querer falar prolixo, colocar coisa no meio, isso ficou no passado. Comunicação fácil é aquela do século XXI. Falou, o outro entendeu. Por isso você precisa fazer um check-in frequente. Você precisa manter pontos de contato para ver se a pessoa entendeu, se está indo tudo bem. Você tem que estar mais frequente na vida das pessoas com que você se comunica. E isso de maneira relaxada, easygoing. Não como cobrança. E aí, você fez? E aí? Tananã? Não é disso. É uma conversa. É um alinhamento de expectativas. Então, quando a gente fala em misturar os modos de comunicação, é misturar, na verdade, as formas com as quais você se comunica. É pelo WhatsApp? Então, opa, na próxima vou chamar pela mensagem interna. Na próxima vou dar uma ligada. Ou vou aparecer na sala. E se eu não estiver na sala, eu vou mandar um e-mail. Eu vou variando para não ficar tudo concentrado num canal só e eu não ficar porrinhando a pessoa. Isso é super comunicar. Você não fica ansioso. E aí? Deu? E aí? Não deu? Não é isso. E você tem que esperar pelo inesperado. Justamente aquilo que eu falei. Quando você tem um contexto de antifragilidade, quando você começa a gerir o caos, você espera um pouco de tudo, mas você se prepara para isso. Você se prepara para gerir o caos. Tudo isso que eu falei para vocês vai nos tornar um professional diferente. Eu coloquei em inglês mesmo propositalmente, justamente porque eu acredito que essas barreiras geográficas vão ser cada vez menores. A gente vai ter oportunidade de trabalhar, de vender e de comprar de pessoas que não estão no Brasil. A gente vai ter que se adaptar à língua do mundo, que é o inglês ou o espanhol. A gente vai ter que aprender novas culturas, a gerir o caos do outro muitas vezes. Isso tudo é um novo mundo. Como é que eu falo com o americano? Não é igual a falar com o árabe, não é igual a falar com o muçulmano, não é igual a falar com o judeu. Tudo bem que esse exemplo do americano não teve nada a ver. Mas as diferentes culturas que a gente vive, quando eu falo com o asiático, por exemplo, quando eu falo com o italiano, é muito diferente. A cultura da Ásia como um todo, de todos os tigres asiáticos, ela é muito diferente da americana. A começar pela confiança, pelo pragmatismo. Quando eu converso, por exemplo, com alguém do mundo árabe, é muito mais próximo do brasileiro. Porque eles são mais expansivos. Porque eles gostam de algumas coisas que a gente gosta, são mais musicais. Veja, o que nos identifica, às vezes são coisas simples. Mas quando tem identificação, funciona muito melhor. Se você for trabalhar com um russo, vai ser muito diferente de trabalhar com um indiano. E por aí vai. Por tudo isso, gente, quero lembrar vocês que se a gente mantiver a mesma mentalidade que a gente manteve até hoje, a gente vai continuar estudando como no século XIX, trabalhando em empregos do século XX e vivendo no século XXI. Dá para fazer tudo no século XXI? É mais difícil, porque tem muita coisa arraigada, mas a gente precisa olhar por cima do muro. A gente precisa olhar diferente, não só por nós, mas por todo mundo que está aqui. Os dados mostram que a geração neném já é quase 30% de 20 a 29 anos. Nem estuda, nem trabalha. Não é um nome engraçado, é um nome que os especialistas dão. Geração nem estuda, nem trabalha. De cada 100 brasileiros, 30 não estudam e não trabalham. Onde vão estar essas pessoas em 5 ou 10 anos? Que tipo de qualificação que elas vão ter para arrumar emprego? Que tipo de emprego vão dar para elas? Se você quiser realmente fazer a diferença no mundo, você vai ter que trocar de chip. Você vai ter que implementar uma nova mentalidade.
para poder responder a esses anseios e, acima de tudo, a esses desafios da década do trabalho. E eu te pergunto, você está disposta? Você está disposto? Muito obrigado, Fortix. Deixo aqui, antes da gente abrir para as perguntas, as minhas redes sociais. Vai ser um prazer e uma alegria se todas e todos aqui puderem. Quem estiver no YouTube, já assinar o meu canal. Se vocês estão assistindo por aqui, é só procurar pelo meu nome. Eu estou de camisa branca. Em todas as redes você me encontra como Mark Tawil e no Clubhouse também. E por fim, eu tenho um podcast na Jovem Pan chamado Autoperformance, um pela Visa, chamado O Amanhã Hoje, e também sou colunista de Época Negócios. Toda terça-feira tem uma coluna nova para você. Hugo, vou dar um stop screen aqui. Senhoras e senhores, uma salva de palmas virtuais online e para Mark Tawil. Estou ouvindo, né? Sim, mandando likes aí em todos os lugares, que a gente sabe que essa é uma forma, meu caro, assim, é inevitável. Enquanto você fala, tem um grupo geral da empresa, tem o grupo do... Está todo mundo assim, cara, olha isso, olha esse conteúdo, caramba, isso já... Então, assim, se o nosso time já está assim, eu imagino essas centenas de pessoas que estão nos acompanhando. Então, parabéns pelo conteúdo, meu caro. Obrigado. Eu fico muito feliz, Hugo. Para mim é uma honra estar com a Fortix aqui. Vocês são muito sérios, muito generosos em tudo, né? Na questão do trabalho, na maneira como vocês me acolheram, na maneira como vocês prepararam esse material. Não vou cansar de falar. Realmente ficou um material muito bonito de ver e a preocupação que vocês tiveram com esse conteúdo. Então eu só realmente tenho que agradecer, porque eu preparei aqui um negócio novo, eu tinha falado disso na CNN Brasil, na entrevista que eu dei, aliás, vocês podem ver pelo YouTube, mas eu nunca tinha feito essa palestra. Então eu montei uma palestra que tivesse a ver com esse momento. E a gente que agradece, porque assim, sim, eu queria te agradecer também por você lembrar de todo o nosso time. Realmente, claro. Muitas pessoas na produção, são dezenas de pessoas no incentivo. Então, por exemplo, o time da nossa área técnica já tem print no nosso grupo, gente assistindo, da área de desenvolvimento, de produto e de suporte. O pessoal da área comercial tá assim, printando tela aqui, estou aqui trabalhando uma discussão que bom, que também. Bom. Então, é muito legal. Eu tenho certeza que isso foi aqui para todos também. O que nós vamos fazer aqui agora, tá? Eu gostaria de fazer uns 2 comentários aqui para puxar um pouco a fila, mas eu gostaria que todo mundo aqui também façam suas perguntas, tá? Tragam suas reflexões para o Mark responder aqui para a gente. Mark, até no começo eu não trouxe, mas assim, é inevitável, né? Assim, eu vim trazer o nosso livro aqui, né? Você fala, Hugo, mas você fala tanto do livro, ele existe? Sim, ele existe aqui, ó. E aqui no livro a gente fala, uma das grandes questões é justamente entender a tecnologia como amparo da humanização. Né? Uhum. Eu percebo que nesse momento as pessoas, elas estão, e você trouxe a tua reflexão inicial ali, ela é extremamente importante nesse sentido, porque a gente percebe o quanto o coração das pessoas está moidinho, né? Tá duro ali, o coração está judiado ali nesse processo todo, né? E o desafio da humanização nas relações, ele se faz ainda maior nesse processo. Faz sentido para vocês que esse desafio da humanização, nesse momento emocional tão duro para a gente, ele é ainda mais desafiador, ele é ainda mais complicado? Não tenho dúvida. O que a gente vê hoje, né, especialmente no mundo do trabalho, é uma tentativa de desumanização. Quem já foi demitido sabe a dor que é, e começa a reproduzir, fui desligado do trabalho. E quem é desligado é máquina, não é pessoa. Então existe uma tentativa de desumanização do ser humano que não vem de hoje, né? De diminuir a pessoa, de não ligar para os sentimentos, de achar que a mulher é a Mulher Maravilha que dá conta de tudo, de achar que só o homem consegue dar conta de assuntos financeiros. A gente está o tempo todo silenciando pessoas. A gente, quando eu digo a gente, ser humano, né?
Por isso que tem o termo maiorias minorizadas. Porque Uhum. tem muitas maiorias que não conseguem ter voz, quando na verdade elas são maioria, mas elas são minorizadas por grupos dominantes. Por tudo isso, eu quero te dizer que a mesma tecnologia que, por um lado, conseguiu dar voz para todas essas pessoas, talvez fora do mercado de trabalho, pode ser a tecnologia que vai tirar esses vieses todos daqui para frente, fomentando uma nova cultura. Só que para isso acontecer, a gente precisa de líderes que nem vocês aí da Fortic, que abram oportunidades. A gente precisa de líderes e de pessoas que estejam aqui, como eu estou vendo no chat, né, do YouTube, do LinkedIn, de pessoas que estejam dispostas a aprender, a fazer diferente, a aplicar essa diferença. De novo, o Brasil é um país muito preconceituoso, o Brasil ainda é um país muito racista, o Brasil é um país ainda muito misógino, muito homofóbico. A gente precisa avançar muito para chegar num patamar ainda de equanimidade. Isso não vai acontecer agora, só que precisa plantar. E a forma de plantar, talvez, venha pela tecnologia, que permite que todas essas pessoas tenham voz e, acima de tudo, que a gente consiga uma equanimidade, pelo menos, em relação ao trabalho, já que, no ponto de vista humano, a gente ainda tem algumas léguas para percorrer. Mas é um começo. Exato, e muito legal isso que você trouxe, e quando a gente pensou no tema dessa palestra, a gente pensou em dois vieses, né? Para o profissional olhar para a sua carreira, olhar para a sua jornada, e para executivo, para o empresário, para a empresária, olhar para dentro do seu negócio, né? E tem uma frase que você fala lá, e aí eu convido os amigos aqui, as amigas, a ver realmente a tua entrevista na CNN, que ela é fantástica. E tem uma frase que eu gosto muito tua, que é assim, é sobre a inteligência artificial, né? A inteligência artificial é um fantasma que assombra as pessoas. E tem uma coisa que você fala, que é muito interessante, queria que você comentasse aqui, que diferente de pessoas ou inteligência artificial, o melhor são pessoas e a inteligência artificial. Exatamente. E a tecnologia. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre Exatamente. Isso, é muito do nosso dia a dia também, por favor. Que transformação digital, inteligência artificial, realidade aumentada não são uma questão de ou. Não sou eu ou a inteligência artificial. Não sou eu ou a internet. Sou eu e a internet. Sou eu e essas questões todas. Porque, de novo, se não fosse essas questões todas, eu não teria um e-mail sendo respondido direito. Eu não teria como ouvir minha lista de música preferida no streaming. Eu não teria como subir num elevador antes de parar em 500 andares. Eu não teria como, as coisas mínimas, eu não teria um celular na mão. Por quê? Porque eu ia ter sempre um medo de, puxa, isso vai me substituir. Quando, na verdade, ela substitui para algumas coisas, mas ela também permite o nascimento de outras. Ela também permite um espalhamento da mensagem. Ela permite que 200 pessoas estejam aqui com a gente a essa hora, numa quarta-feira de tarde. Aliás, vai ficar gravado esse papo, Hugo? Sim, as 30 e tantas palestras da Fortic ficam disponíveis 100% do tempo. A gente, então até falando sobre isso, né, nós vamos deixar, sim, fica disponível e a gente vai deixar links para vocês para acessar tudo isso. Quem está inscrito, inclusive, tem muita gente que está aqui porque é nosso inscrito do YouTube. Agora, quem está no YouTube e nas redes sociais, quem está inscrito lá nos nossos formulários, recebe, inclusive, os links dessas transmissões. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso ali no final. Uhum. Assim, o que eu vejo, as pessoas precisam parar um pouco de romantizar, é que a internet ela não tem um tempo, né? A transformação digital não tem um tempo, vai chegar, já chegou. E outra, se você não ficar ao lado dela, ela vai te atropelar, porque é um tsunami, não é uma ondinha para você pular. Ninguém vai pular a transformação digital. Ela já está aqui. E você olhar para ela com medo é quase que uma questão infantil, porque você não está em 1992 que você olhou para a internet e falou, isso é uma moda. Não é uma moda, isso é uma realidade, né? Uma realidade cada vez mais verdadeira no dia a dia das pessoas. E você olhar para isso com medo ou preocupado e ficar praguejando, não só vai te angustiar, porque é uma onda muito forte que vai te atropelar, vai te engolir, como também não tem eficiência nenhuma.
você ficar falando disso. O mais importante é você se colocar ao lado dela, usar ela como ferramenta para você, sim, resolver os teus problemas e os dos outros. Excelente, meu cara, excelente. Então, olha só, o que eu vou fazer duas coisas aqui agora. Pessoal, ó, vamos iniciar, então, o nosso sorteio. Dá tempo da gente fazer mais umas 2 perguntas aqui enquanto acontece o sorteio, enquanto as pessoas vão participando. Do que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui minha tela no ar, deixa eu só movimentar minhas telas aqui, que é aquela história, né? Quando a gente está com 35 telas ao mesmo tempo, né? Só movimentar a tela certa aqui, são 3 notebooks, 10 telas, vamos lá, olha só. Deixa eu colocar aqui minha tela no ar. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela de vocês, para vocês. Olha os sorteios dessa tarde de hoje. Teremos o Poder da Conveniência, o Omnichannel no Atendimento, exemplares do nosso livro, sim, serão sorteados. Quem ganhar a Echo Dot, a Alexa, também leva um livro, certo? É prêmio duplo. E os nossos amigos da HarperCollins estão ali oferecendo Paixão por Vencer, do Jack Welch, né? Esse é big de uma história, trajetória dos maiores líderes do mundo da tecnologia, do mundo do empresariado. Verdade. E ele, Fred Kaufman, também, com a liderança e propósito, tem tudo a ver com o que a gente estava falando até agora, certo? Faz sentido esses 2 títulos, Mark? Completamente, estou até mandando, você está falando comigo, eu estou olhando para baixo, que eu já estou mandando para a Malu aqui da HarperCollins, falando, estou sorteando. Tem tudo a ver, eu gosto muito da ideia, assim, da gente poder juntar esses 2 campos, né? Da liderança, do propósito, mas acima de tudo, juntar com o campo que você citou agora há pouco, da humanização. Né? A gente se acostumou a tratar as pessoas como máquinas, eu trabalho que nem uma máquina, alta performance o tempo todo, quando na verdade isso é uma falácia, uma mentira. A gente não está bem o tempo todo, tem dia que a gente não está bem. Aliás, meu amigo me ligou esse dia e falou, pô, você está bem? Eu falei, cara, estamos numa pandemia, né? Tô bem, não tô. Vai. Tô vivendo. É o que eu falo, né? Saúde física, a gente corre muito da saúde mental, sempre tentando também, né? Porque é um trabalho. Vamos fazer o seguinte, então. Então, neste momento, solenemente, está lançado o nosso quiz. Quer concorrer? Vai lá, fortix.me/quiz do Mark. Vai lá, acessa esse link. Vou pedir ali para o nosso pessoal da produção colocar em todos os chats também esse link para vocês. É só clicar, você vai responder 2 perguntas simplesinhas, completamente inseridas no que a gente trouxe na palestra até agora. Acesse o link aqui, também no chat já vai chegar aí, e responda as 2 perguntas. Quem responder as 2 perguntas está qualificado para participar do nosso quiz. Né? Identificado e qualificado. Olha só, enquanto eu vou deixar isso aqui um pouco na tela, Mark, para dar tempo da gente responder. Deixa eu só encontrar aqui um comentário que eu achei muito, muito massa, e aí eu queria que você mandasse um abraço a uma pessoa, que ela falou que eu não ia ter coragem de te pedir, mas eu vou pedir. Para Ellen Coutinho, nossa diretora de operações. Ellen Coutinho, aliás, a Ellen Coutinho acabou de fazer um comentário aqui que eu estava olhando, olha, Ellen Coutinho, deixa eu achar o comentário, vi agora há pouco um comentário dela interessante, deixa eu ver se eu acho, que aqui, putz, que bom que são muitos comentários, né? Um grande beijo, Ellen, para você, obrigado por ter assistido, foi uma honra, espero ter dado conta do recado, porque não é fácil, né, ficar falando aqui por mais de 1 hora para uma audiência tão qualificada, mas eu gostei muito de fazer. Já estou me candidatando, se vocês quiserem, fazer uma próxima. Aliás, se o pessoal aqui quiser também, vai ser uma honra. Com certeza. A gente já vai falando se vocês querem uma marca aqui numa próxima, né? Eu acho que o pessoal não vai querer muito não, vai fazer o quê, né? Olha só. Um beijo, Ana Paula Reis. Ana Paula Reis, nossa manda um beijo para mim também. RH. Manda um beijo para mim também, Ana Paula. Big pessoa também. Olha só, tem o Paulo Espanha, ele faz um comentário aqui, ó. Mark, como você falou, nunca antes na história da humanidade, vou marcar aqui, tá? Como você falou, nunca antes na história da humanidade, tantas gerações estão juntas no mercado de trabalho. Como você vê as gerações Silver, Baby Boomer, X, vão entender as nativas digitais, haja vistos que elas não compram, hoje elas não compram, mas antes assinam.
Talvez o Paulo aqui esteja falando, que eu acredito que é um desafio bem grande, que é a mudança da economia da posse para a economia do acesso, né? A gente vê muito isso hoje em dia. Eu não preciso ter, eu preciso ter acesso àquele benefício. O Uber é um dos grandes exemplos, mas como é que você vê essa questão e um pouco mais sobre isso? É assim, você tem duas coisas aqui. Ele tem toda a razão quando ele fala isso, porque nós nos acostumamos a comprar. Então, o que é o nosso banco imobiliário? Acumular casa. Qual que é o nosso sonho? Sonho da casa própria. O que a gente quer ter na vida? O carro na garagem. Essa nova molecada nem carta tira. Né? Quando se você aqui tem filhos em casa, ou sobrinhos e tal, não é uma questão de ter, é uma questão de você usar. É quase como um pay-per-use, né? Como se falava no passado. Ou seja, será que eu preciso ter um carro na garagem? Ou eu posso pagar um aplicativo e juntando tudo isso por mês, eu não vou ter esse trabalho de ficar me estressando no trânsito, não vou pagar multa, não vou gastar gasolina, não tenho que me preocupar com seguro. Será que eu preciso comprar uma casa, pagar 30 anos um apartamento, se eu posso pagar, usar e ir embora? Será que eu preciso pagar um super hotel ou eu posso ter um Airbnb? Será que eu preciso acumular uma porrada de CD e de DVD? Ou eu pago R$ 25 por mês? E eu não tenho todos, mas talvez a maioria na Netflix e no Spotify, só para falar de 2. Entende? É menos acúmulo e mais experiência. E essa é uma questão que vem com as novas gerações, não com a nossa. Só que, de novo, não é uma questão de ou. Eu não preciso ter, que nem eu tenho 47 anos, e olhar para tudo que está vindo e dizer, não, no meu tempo não era assim. Não, eu não trabalho dessa forma. Não, eu aprendi de outro jeito. Isso não existe mais. Ou você se adapta, ou você morre. Por isso que tem um site chamado Update or Die, né? Ou você se atualiza, ou você morre na praia. E é assim. Então vai comprar o teu CD. Vai pagar a tua casa 30 anos, vai acumular a DVD-teca, vai acumular uma DVD, a fitoteca. Gente, o mundo está mudando. Se você não se adapta, ele te engole. Mas eu não me acostumei. Você não se acostumou, mas você usa e-mail, não usa? Em algum momento você começou a usar e-mail. É assim que é. Eu me lembro quando eu me casei, Hugo, faz 12 anos quase. Me casei faz 11 anos. Em julho de 2010. O presente que eu dei para minha mulher na época era um BlackBerry. Lembra do BlackBerry? Já não existe mais a fábrica do BlackBerry. E eu me lembro que era uma sensação assim de eu ter uma telinha desse tamanho pequena. Quem aqui já teve BlackBerry vai lembrar, uma coisinha assim, mas eu tinha acesso ao Google. Em 2010, ontem, era o Google no meu celular, imagina. Hoje, até o carroceiro tem celular com internet. De verdade. Isso até é. O guardador de carro tem a maquininha do UOL para te cobrar. O mundo mudou. Aí você vai me dizer, não, mas eu gosto de apertar teclas. Você pode gostar, mas 90% dos celulares já são touch. Tudo isso é adaptação. Então, não vence aquele que tem mais dinheiro ou aquele que tem melhor gostos exóticos. Vence aquele que se adapta. Concordo plenamente. E aí eu vou emendar como uma última pergunta, tem um comentário ali, pessoal da Educa Tecnologia, já vou comentar sobre uma coisa que você colocou ali, mas antes eu gostaria de, emendando com essa, Vanderleia Matos, ela fala assim, creio que agora, após essa pandemia, muitas portas vão se abrir para pessoas que têm vontade do novo, mas não tinham oportunidade antes. Faz sentido para você, Mark? Faz. Eu não diria só que as portas vão se abrir, elas já estavam abertas. A questão é, a gente vai perceber isso. Porque, de novo, se eu te perguntar quando nasceu o Zoom, deixa eu ver aqui, ó. Ó, polêmica. O Tito Vieira está dizendo BlackBerry era o melhor que tínhamos. Adoro essas polêmicas. Peraí, ó. Criação do Zoom. Estou fazendo aqui no improviso, tá? O Zoom foi criado. Que ano você acha que foi criado o Zoom, hein? Que susto, cara. O Zoom não é novo. Meu cara, eu sou do tempo do ICQ, cara. Então... Não, que ano você acha que foi criado o Zoom? Vamos lá. Vamos lá, cara. Acho que não, cara, o Zoom, eu vou ser
eu vou falar de 2014, 2015. 2011. Ó. Você sabe aquela Webex que tá todo mundo falando, é da Cisco, sistema Webex? Sim. Sabe de que ano é o sistema Webex? Chuta. O Webex é de longe. O Webex, se bobear, ele é de antes dos anos 2000, hein? 1995. Então, gente, quando a gente eu fala lembro, ó. Foi bem. Agora eu vou te pegar. Você sabe de que ano é a Fortix? Sim, de 2003. 2003. Ou seja, gente, a gente acha que as coisas nasceram ontem, mas não nasceram ontem. A Fortix vai para 20 anos. O Webex vai para 30, né? Esse sistema aí. O Zoom, que todo mundo acha que nasceu ontem, tem 10 anos de vida. Por isso, as coisas já estavam aqui quando a gente acreditou que elas nasceram ontem. Só que a gente não usava, a gente não olhava. Então, quando a gente fala nesse tipo de oportunidade, entre aspas, eu não vejo que é uma coisa assim de agora todo mundo vai usar. Mas é uma oportunidade de, estou descobrindo algo que já tinha, porque tem muita gente adotando isso lá atrás. Só que agora talvez existe uma consciência maior de que essas coisas estão aqui. Te dou um exemplo meu. Eu faço podcast pela Jovem Pan, 3ª temporada. Primeira temporada, eu ficava marcando para as pessoas irem lá para a Jovem Pan. A pessoa não podia ir, eu tomava um cano. Hoje, eu olho para a temporada, estou na 3ª, 70% dos podcasts são feitos pelo Zoom. Aí, é isso aí. Então não tem mais. E o Zoom, de novo, o meu podcast é de 2019, o Zoom era de 2011, ou seja, ele sempre esteve aqui, mas eu não enxergava isso. Exatamente. Olha só, neste momento vamos encerrando, depois de 9 minutos aqui de quiz, vamos encerrando o nosso quiz. A gente sempre tem um delay aqui com as outras plataformas, mas vou tirando da nossa tela aqui o quiz, trazendo aqui eu e o Mark. Mark, olha só, aí assim, eu vou até comentar uma coisa aqui que eu fiquei de comentar do pessoal da Educa Tecnologia. Obrigado pelo comentário, pessoal da Educa. Nós já estamos olhando para nos próximos webinars termos transmissão também para os nossos amigos portadores de deficiência auditiva. Sim, com Libras, né? Libras, então nós utilizamos uma plataforma, é necessário, meu cara, é necessário. Sim. Então nós estamos criando uma forma de termos um colega aí, a gente está inclusive em busca de profissionais que tenham essa habilidade, que Libras é um desafio, Libras com tradução simultânea é realmente alguém que tem 2 cérebros na mente para poder fazer as 2 coisas, né? Então, mas obrigado pela dedicação pessoal da Educa, tá? Então, a gente vai encerrando o nosso quiz. Eu vou deixar mais um comentário aqui para ti, tá? Então, assim, ó, primeira coisa. Certificados eu vou mostrar daqui a pouco. Gravação vai ficar disponível. Sorteio o pessoal participou. Estou fazendo um checklist mental aqui. E aí, Mark, enquanto eu vou deixar até você na tela, enquanto eu preparo aqui o sorteio, comentar sobre uma seguinte questão que eu acho que é bem nessa que você trouxe agora. Porque é assim, as tecnologias, elas estão muito mais... eu tenho um comentário que você trouxe aqui muito legal, que seria de esperar o elevador se não fosse a inteligência artificial, se não fossem os algoritmos, que seria de usar e-mail, de usar rede social, se não fosse a inteligência artificial, não fossem os algoritmos. A tecnologia que a gente se espanta quando ouve o nome dela, ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Sem dúvida. Né? Isso já não é o tom que, tanto para profissionais quanto para empresas, deveria acalmar nosso coração com relação ou abrir o nosso coração para adotar cada vez mais a tecnologia empregada no nosso dia a dia? Sim, deveria. Por outro lado, você tem uma questão, Hugo, de cultura. As pessoas ainda têm uma cultura muito arraigada, muito retrógrada, muito focada na escassez, na perda, no puxa, e isso acaba atrapalhando. Né? Assim, quando você fala de alguém, por exemplo, hoje, de um elevador inteligente, só para citar um exemplo que está aí no dia a dia, a pessoa vai te dizer, mas pô, coitada da sensorista. Coitada da sensorista, que ficava trancada numa caixa, sem respirar,
durante horas, sem ver a luz do sol, apertando o botão. Isso é trabalho também? É digno, mas ela pode ser usada para coisas melhores, como ser humano. E é disso que a gente está falando. A gente vai ter que reprogramar o mundo do trabalho para que as pessoas tenham funções cada vez melhores. E que o trabalho braçal pesado, ele seja cada vez mais digital. Por exemplo, será que um dia a gente não vai deixar os coletores de lixo serem trocados por um robô e eles serem utilizados para outra coisa, talvez para programação dessa coleta? Ou o cara tem que correr 9 quilômetros todo dia, pegar saco com vidro na mão, se cortar, perder o movimento da mão por besteira. É disso que a gente está falando. A gente tem que ter uma preocupação legítima com os seres humanos que vêm aí também. Isso é o que a gente não vê. A gente culpa a escassez. Mas perdeu o emprego. Sim, tem muita tirania nesse meio. Tem muita substituição? Tem. Mas isso vai acontecer. De um jeito ou de outro vai acontecer. Cabe a nós, seres humanos, repensarmos, ressignificarmos, olharmos de maneira diferente o que cada ser humano é capaz. Então você me força a puxar uma outra pergunta. Vamos lá. Muito do que a gente faz na Fortix, a gente fala assim, automatização do atendimento. E aí logo vem assim, olha lá, vão tirar o trabalho dos atendentes. Então uma frase que a gente usa muito nas nossas palestras é que assim, nós precisamos honrar o tempo do humano. Tem coisas que a máquina consegue ser preparada para fazer. Sistematizada, mecanizada para fazer. Tem coisas que sempre vão depender da capacidade intelectual, cognição, da intuição do humano. Quanto mais nós, como humanos, nos prepararmos, e olha só, empresário, executivo que nos ouve aqui agora, quanto mais nós prepararmos o nosso time para utilizar da sua capacidade intelectual, mais honra nós vamos estar dando para esse trabalho do humano. É loucura pensar dessa forma? Eu vou jogar essa bomba aqui para você e vou lá terminar de preparar o nosso sorteio, enquanto você responde, mas estou te ouvindo, hein? Não, zero. Pelo contrário, acho que quanto mais a gente... É assim, para um entrevistado, na minha visão, o que mais honra um entrevistado é quando ele recebe uma pergunta difícil e não fácil. Né? Quanto mais você puder trabalhar em alto nível, quanto mais você tiver um adversário forte, bem preparado, mais você cresce. É como no relacionamento. Né? O relacionamento não é para o outro, você fazer o outro melhorar, é para você crescer. E os dois construírem uma história juntos. Isso é relacionamento. Né? Todo relacionamento, ele é feito, ele é construído para que você cresça acima de tudo. E assim também é o mundo do trabalho. Qual que é o papel do líder? Não estou falando do chefe, estou falando do líder. Formar outros líderes. O papel do líder é formar outros líderes. Então, eu fico muito à vontade quando eu ouço falar disso, porque me vem à mente uma série de reflexões assim que as pessoas não fazem, mas quando elas começam a colocar a mão na consciência, elas percebem que, puxa, é muito bom crescer. É doloroso, é difícil a gente sair da zona de conforto, mas a hora que isso acontece, você também não volta para o mesmo patamar. Sabe? Você aprendeu algo novo, é como se tivessem te aberto uma janela e entrasse um canhão de luz. É assim que funciona quando a gente cresce também no mundo do trabalho. A gente começa a abrir várias janelas e perceber que o mundo é muito maior do que aquela empresa escura, do que aquele momento ruim, do que aquele momento difícil, do que só aqueles 2 colegas no mundo. Tem muito mais coisa acontecendo. Pra gente, muito, é isso. E assim, para quem está assistindo e chegou agora, tem que pegar do começo. Para quem está assistindo desde o começo, vai ter que assistir tudo de novo. Eu falo que tem certas palestras, e a tua é mais uma dessas que a gente faz aqui na Fortix. Legal, e te juro que eu faço isso. No calor aqui, a gente está administrando, moderando e tudo mais. Sabe o que eu faço depois? Eu pego essa palestra, volto lá no começo, assisto um trecho, reflito. Assisto outro trecho, reflito. Sua palestra é mais uma dessa para a gente enrolar. Olha só, neste momento, então, vamos fazer o nosso... Eu acho que acho que estamos bem no momento aqui. Vamos fazer o nosso sorteio, certo? Que aí a gente faz o sorteio,
faz as suas considerações finais, de repente, se tiver alguma outra pergunta aí, a gente responde e faz o encerramento de hoje. Pode ser? Pode. Então, vou fazer o seguinte, ó, na tela, o que temos na tela aqui agora? Temos, além da foto belíssima de Mark Tawil, temos ali certificado. Hugo, quero tirar meu certificado da palestra de hoje. Você pode ir com o seu celular e ler o QR Code do lado da foto do Mark Tawil. Vou até colocar maior ainda aqui, ó. Ou então vai lá, fortix.me/certifique 20210519. A data de hoje é o contrário. Então você pode tanto ler o QR Code, quanto você pode ir ali e colocar o link do certificado fortix.me certifique 20210519 e você vai acessar o certificado, ok? Quero download dessa apresentação para assistir de novo e acompanhando os slides do Mark. fortix.me/apresentacal 20210519. Legal? São os dois grandes links ali. Poxa, Hugo, eu quero testar esse negócio aí de vocês, de atendimento humanizado, de atendimento automático. Põe lá no seu WhatsApp, 0800 367 8427. Vai lá e digita hashtag webinar 20210519 e o bot desse webinar vai começar a te atender. O pessoal da nossa produção já está colocando ali no chat, certo? Toda essa questão. Hugo, quero o livro. Deixa a gente sortear o livro primeiro, certo? Né? Se você não ganhar um livro, tá lá, fortix.me/abcbooks. Você compra o nosso livro físico e em fortix.me/amazon você acha o nosso livro versão Kindle. Legal? Então, assim, todas as coisas ali. Vou botar aqui o Mark aqui de novo na tela para fazermos juntos aqui o sorteio. Como é que vai funcionar o sorteio? É o seguinte, esse botãozinho de sorteio aqui, eu vou clicar nele 3 vezes. O primeiro nome leva Alexa, mais um livro, Poder da Conveniência, o Mini-Channel no Atendimento. Segundo e terceiro colocados aqui, certo? Levam os livros do Poder Vencer e de liderança da HarperCollins, beleza? E os quarto e quinto lugares levam também o Poder da Conveniência, o Mini-Channel no Atendimento. Podemos ficar assim então, Marcos? Você acha que assim distribui assim fica legal? Opa, acho que ficou no mudo ali. Eu te coloquei no mudo. Super. Então, beleza, olha só. Sorteio nesse momento, clicando 1, 2, 3 vezes, temos, olha só, sempre. Darjan, final de telefone 2624, ganhou Alexa, mais um livro, Poder da Conveniência, o Mini-Channel no Atendimento. Élida, 3103, final de telefone 3103, leva Poder para Vencer, Jack Welch, daí da HarperCollins. Maria, final de telefone 3445, leva o livro sobre liderança da Harper, que a gente falou agora há pouco também. Sandro, final de telefone 5060, leva então o Poder da Conveniência, o Mini-Channel no Atendimento, bem como Sônia, final de telefone 1407, também leva. Se você está aqui assistindo ao vivo, fala assim, ganhei, vai lá aí no nosso chat ali, assovia, dá para a gente saber que você está aqui com a gente, tá? E a gente agradecer demais a todos vocês. Olha só, deixa eu ver, Gerlane, eu queria que você, deixa eu ver, antes da gente pedir para o Mark fazer as considerações finais, Gerlane, você que estava também de olho ali nos comentários, tem algum destaque que você gostaria de trazer? Não? Ele está aqui na coxinha balançando para a gente. Então, assim, meu amigo Mark, eu queria... sinceramente, meu irmão, em nome da Fortix, da diretoria, de todos os colaboradores, agradecer demais esse banho de conhecimento que você ofereceu para a gente aqui hoje, tá? Eu vou, assim, como a gente já olhou ali os inscritos, vou até colocar a gente em tela inteira aqui, colocar você em tela inteira, certo? Agradecer demais porque a gente realmente, esses últimos dias, a gente conversou um monte, ajeitar as coisas. Eu falei mais com você que com a minha mulher. E agradecer por esse show que você deu aqui para a gente, tá? E gostaria de deixar com você as considerações finais da palestra de hoje. Olha, eu já estou respondendo algumas pessoas que me escreveram aqui. Olha, eu quero agradecer demais você, Hugo, toda a turma
da Fortix, porque realmente, assim, a gente se falou mesmo, tá, pessoal? Para a gente poder organizar tudo o que está acontecendo, e, assim, não é fácil, né? Não é fácil a gente estar sozinho no lugar e não poder atender o telefone. Aliás, eu não sei porque as pessoas me ligam, Hugo, porque esse é um telefone que não funciona, eu não tenho linha telefônica no escritório. Então ele toca e eu vou dando um negócio para você, não é fácil. Mas, ó, quero agradecer a todas e todos, começar por você, Hugo, dizer que realmente é uma alegria poder ter trabalhado contigo, você que tanto se preparou, né, para esse momento também, organizando, chamando, enfim, dividindo suas impressões. Eu sei o quanto você queria que a gente pudesse trabalhar junto, já desde as palestras que eu divulguei com Arthur Igreja, entre outros especialistas aqui da Fortix. Então, primeiro, super obrigado ao Gerlânio, que também está no bastidor, e não deixar de agradecer toda a turma de Fortix, né? Eu falo do CEO do Francisco Neto, não sei se ele está aí em algum lugar nos assistindo, a Ellen Coutinho, diretora de operações, estou falando do analista de marketing, a Edila Maciel, e a você, em especial, todas e todos que estão aí atrás das telas, assistindo, comentando, porque não é fácil, né, a gente parar 2 horas da nossa vida em plena quarta-feira para a gente poder fazer essa troca. Não é fácil a gente viver tudo que a gente está vivendo, todas as pressões do dia a dia, mas é possível, né? Como eu falei no início desse bate-papo, não tem lado bom na pandemia, mas tem oportunidade. E essa oportunidade que a Fortix concedeu a você, de a gente poder fazer juntos essa palestra, essa conversa, para mim, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcada como uma empresa que vem para transformar, né? Eu posso falar aqui sem problema nenhum, né? Eu estou recebendo por essa palestra, é o meu trabalho fazer a palestra, mas aqui do outro lado as pessoas estão assistindo de graça. Então é um presente, né? Um presente que uma empresa que não é uma empresa de palestras, não precisaria fazer o que está fazendo, mas sistematicamente prover conteúdo, engrandece. E eu tenho certeza, tudo que a Fortix está fazendo em termos de esforços e entre outras coisas, vai ficar marcado para todo mundo que está aqui como um agente transformacional nessa pandemia, né? Como uma empresa que decidiu realmente olhar pelo outro e fazer o Brasil acontecer. Então, eu tenho mesmo que agradecer, deixar aqui meu abraço apertado a todas e todos e esperar que a gente se encontre em outras oportunidades. O Francisco Pinheiro Neto está aqui, tá? Estou aqui sim. Olha, eu não teria palavras melhores do que as suas para encerrar essa palestra de hoje. É o que eu digo, o nosso mundo ele está em plena reconstrução. Trabalhar pela reconstrução desse mundo é uma honra. E é uma honra ter pessoas como você, que também tem esse intuito. E é uma honra estar numa organização que pensa dessa forma. Então, verdade. Assim, não ousarei terminar essa palestra com palavras melhores do que as suas. Só realmente agradecer a você, agradecer essas quase 200 pessoas que estão aí. Mas, agora 200, mas tinha aí, poxa, obrigado a vocês mesmo. Certo? Então, então, muito obrigado, Mark, muito obrigado mesmo. E em nome da Fortix, gostaria de agradecer a todos vocês, a todas vocês que participaram de mais essa palestra. Amanhã estaremos aqui de novo com o Marcelo Negrão, a partir das 15 horas, falando sobre a transformação do atendimento. Uma honra estar aqui e estamos à disposição de todos vocês. Beleza? Então, Mark, grande abraço, fica com Deus, meu amigo, e, olha, sucesso demais nessa tua trajetória, viu? Obrigado, querido. Espero que a gente possa estar junto. Obrigado, Fortix. Foi uma honra imensa estar aqui com vocês. Espero que a gente possa voltar. Valeu. Valeu, certeza. Gente. Valeu, gente. Grande abraço. Vou deixar aqui só mais uns instantes a tela ali com os ganhadores direitinho, respondendo as últimas perguntas quietinho. Daqui a pouco a gente dá o tchau final e encerra a transmissão, tá bom? Valeu, gente. Grande abraço.